Se você quer um salário de mais de R$ 4.000, isso fora benefícios e tudo isso só com nível médio, então tá disponível uma oportunidade de ouro para você agora mesmo. Saiu o edital do TJ do Rio Grande do Sul e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise aqui bem detalhada dos principais tópicos desse edital para ajudar você a conseguir aprovação nesse concurso, beleza? E se você ainda não me conhece, eu sou o Júnior, sou servidor do TRT da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, servidor do Ministério Público, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar concurseiros a conseguirem a aprovação em concursos, especialmente em concursos de nível médio, ainda que você não goste de estudar. Então, sem mais delongas, eu vou agora aqui compartilhar com você a minha tela para a gente fazer uma análise dos principais tópicos dessa oportunidade de ouro que vai ser o TJ do Rio Grande do Sul. Então, bora aqui para a tela? Vamos lá. Então, eu marquei aqui os pontos mais importantes desse edital para a gente ir conversando aqui aos pouquinhos sobre ele. E o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com você tá logo aqui no inicinho desse edital, que fala que esse concurso é para formação de cadastro de reserva para alguns cargos. Dentre esses cargos, o que interessa para a gente, que é o de nível médio, técnico do Poder Judiciário. E por que eu quero falar sobre isso aqui com você? Porque muita gente se assusta quando abre um edital e vê ali só cadastro de reserva ou então pouca vaga. Nesse caso aqui é pior ainda porque é cadastro de reserva, né? E a primeira coisa que eu vou falar para você aqui é a seguinte: não se liga nisso. Você não precisa se assustar quando você vê cadastro de reserva. E por quê? Vamos lá. Se você já é um inscrito mais antigo aqui do nosso canal, você provavelmente já ouviu a gente falando sobre isso, mas como tem sempre muita gente nova, vale a pena a gente repetir aqui, tá bom? Para as pessoas ficarem por dentro também. Antigamente, quando você passava dentro do número de vagas no concurso, vamos supor que um concurso abriu e colocou ali 300 vagas. Se você passou em primeiro lugar, ainda assim você não tinha direito adquirido a ser nomeado nesse concurso. Você tinha expectativa de direito. Porém, em algum momento o STF mudou esse entendimento e hoje em dia, se você passa dentro do número de vagas, você tem direito adquirido à nomeação. Então, o que os órgãos começaram a fazer para eles se resguardarem? Eles começaram a colocar ou poucas vagas dentro ali do edital, ou então o famigerado cadastro de reserva que assusta tanta gente. Por que eles fazem isso? Para eles poderem se resguardar. Porque, sei lá, se der algum problema de orçamento, alguma coisa, e eles colocaram 300 vagas, eles vão ser obrigados a chamar aquelas 300 pessoas. Então, eles fazem isso aqui mais como um salvo-conduto, sabe? É uma coisa realmente só por precaução. Mas, se você olhar na prática, eles chamam muito mais gente do que isso. Então, melhor do que você olhar aqui cadastro de reserva, é melhor você olhar a necessidade do órgão. Você vai até o site do órgão, olha o portal da transparência e vê quantos cargos vagos eles têm agora. Tenta dar uma olhada no histórico de vacância desse cargo. Às vezes tem muita gente que usa esse concurso de escada e vai passando para outros concursos e você tem muita vacância com o passar do tempo. Esse é um termômetro. Você vê quantas pessoas chamaram nos concursos anteriores e se você olhar isso, você vai verificar que chamam muito mais gente do que colocam no edital. Fora que é uma coisa que você vai estudar, sabe, ainda nesse edital aqui, e quem estuda há mais tempo também já sabe disso, o Poder Judiciário, ele recebe muito mais ações na Justiça Estadual. A Justiça Estadual é o que recebe a maior quantidade de demanda judicial que você imaginar. Você tem também umas outras justiças que são justiças especializadas, mas como o nome diz, elas são especializadas, então elas recebem demandas específicas. A maior parte das demandas que você conseguir imaginar, quando você pensa em alguém colocando qualquer pessoa ou empresa na justiça, a maioria dessas vai pro TJ. Então a demanda por servidores é sempre muito grande. Então não se liga nisso de cadastro de reserva, você não precisa se assustar, ainda que você esteja iniciando seus estudos. Uma coisa que eu e o Diego a gente sempre fala aqui: se eu e Diego a gente conseguiu passar em concurso, qualquer um consegue. Eu e Diego, como a gente sempre fala, nós éramos zebras nesse mundo dos concursos. Nem a gente acreditava que ia passar. E a gente começou os nossos estudos justamente com concursos de TJ. E dá sim para você conseguir aprovação, especialmente se você souber como estudar. E a gente vai te dar algumas dicas aqui ao longo desse vídeo. A gente vai fazer também outros vídeos sobre esse concurso aqui para te ajudar também. Então, fica tranquila, fica tranquilo que é possível sim, e não se liga nisso de cadastro de reserva, beleza? Esse aqui é o primeiro ponto que eu queria conversar com você. O segundo ponto seriam aqui, ó, que 10% das vagas, elas são reservadas aos candidatos com deficiência. 20% das vagas elas são reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros e 3% das vagas são reservadas aos candidatos que se autodeclararem indígenas. Esse aqui é o segundo ponto. O terceiro ponto aqui que a gente tem logo no início é o prazo de validade desse concurso, que é de 2 anos,
podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Então, é o clássico aqui que normalmente a gente vê. Então, com isso aqui, é quase certeza que vão ser 4 anos de validade, então dá para chamar muita gente. Tranquilo. Então, o próximo ponto aqui, muita gente vai ficar triste, é porque esse concurso ele vai ser feito pela FGV, a famigerada FGV, que tanta gente odeia e eu, sinceramente, nem conheço muita gente que ama, não. Acho que eu não conheço ninguém que é muito fã da FGV. Qualquer coisa, até coloca aqui nos comentários para mim. Você é fã da FGV? Você odeia a FGV? Você é neutro em relação a essa banca? Coloca aqui até para a gente poder saber como te ajudar em outros vídeos aqui também. Eu tenho essa curiosidade também porque até hoje eu não conheci ninguém que gosta da FGV. Então, se você é um fã, né, dessa banca, já coloca aqui nos comentários para mim também. Pro bem ou pro mal, essa é a banca que a gente tem, então a gente vai ter que se adaptar ao estilo dela. Então, qual é a primeira coisa que a gente pode comentar aqui? A partir daqui já faz muita questão de provas anteriores dessa banca para você já começar a ir se acostumando, para você já se adaptar ao estilo dessa banca, beleza? Fazer questões todos os dias vai ser obrigatório a partir daqui. É aquilo que a gente sempre fala por aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Então, é essencial você fazer questões aqui nesse pós-edital. Até falando em pós-edital também, já que a gente está conversando sobre isso, e eu não sei em que patamar do seu estudo você está, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que a gente ensina passo a passo como que você deve fazer os seus estudos no pós-edital. Então vai te ajudar bastante com esse concurso aqui também. Então assiste depois desse aqui que vai valer a pena, tá? Vamos lá. O concurso. O concurso aqui, ele vai ser uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. Então a gente já sabe que vai ser múltipla escolha clássico aqui, não tem nenhuma grande surpresa. E onde que as provas elas vão ser realizadas? Elas vão ser realizadas nas cidades de Porto Alegre, Alegrete, Caxias do Sul, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Santo Ângelo. Então, são essas cidades aqui onde as provas vão ser realizadas. Então, você já pode começar a se programar para poder fazer as provas nesses locais. Aí a gente tem aqui um endereço, né, para você talvez impugnar o edital, e eu achei legal a gente destacar isso aqui, porque não deixa de ser uma forma de comunicação com a banca, às vezes talvez por alguma possível dúvida também, né? Vale a pena dar uma olhada. Aí com isso aqui a gente vai depois para a taxa de inscrição do cargo que interessa para a gente aqui, que é o de nível médio. A taxa de inscrição está em R$ 118,79. Então já separa aí o dinheiro para você conseguir fazer a sua inscrição. E aqui tem uma outra coisa que interessa bastante para a gente, tá? Que é o vencimento inicial aqui desse cargo de nível médio, que está em R$ 4.843,63. É claro que no edital eles não colocam os benefícios, então na prática vai dar bem mais do que isso, beleza? E a carga horária semanal, 40 horas de serviço, o que também já é bem menos do que a iniciativa privada, tá? Então, descendo aqui, ó. Agora a gente vai para as inscrições. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 2 e a inscrição ela começou no dia 1º de setembro e vai até o dia 26 de setembro. Só que outra coisa que vale a pena a gente observar, não é 16 de setembro, 26, aliás, né, de setembro, o dia inteiro. É 26 de setembro até às 16 horas, porque é muito comum quando tem esse tipo de situação a pessoa esperar, né, até o último dia, né? Porque brasileiro gosta, né, de viver perigosamente, gosta de fazer isso. Eu também não sei se eu me excluo tanto disso assim. A gente vai lá e fala assim, não, 26 de setembro é o último dia. Só que não basta a pessoa fazer no último dia, a pessoa vai fazer no último minuto. Aí a pessoa pensa que às vezes tem até a noite para fazer e vai tentar fazer a inscrição 8 horas da noite. Já era, perdeu. Tem que ser até às 16 horas. É o que a gente sempre fala por aqui também. Tenta fazer na primeira oportunidade que você tiver. Se você está vendo esse vídeo aqui agora, qualquer coisa, até pausa o vídeo agora, vai lá, faz a sua inscrição, aí depois volta aqui e diz que você já fez sua inscrição aqui nos comentários, beleza? Faz isso aí agora, porque quanto antes você fizer, é uma coisa que não fala aqui, mas a gente sempre fala que pelo menos a gente sentir isso na prática. Quando a gente fazia inscrição rápido, a gente ficava em colégios que eram mais favoráveis a gente ali, onde eram mais próximos, né, da nossa casa. Então, é uma coisa que a gente vê no feeling ali do dia a dia. Então, vale a pena você fazer a sua inscrição o quanto antes, tá? Então é isso aqui, no dia 1º de setembro até
às 16 horas do dia 26 de setembro de 2025. Só que você não vai deixar para fazer no último dia. Você já vai fazer agora mesmo. Você vai pausar, vai fazer sua inscrição, vai voltar aqui, colocar nos comentários e dar o play no vídeo de novo. Combinado? Beleza, então. Então, vamos lá. Quando tu fizer a inscrição, você vai indicar, né, o município para a realização das provas. Aí tá aqui. Ainda você pode também, ó, fazer o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição não seja efetuado até o dia 29 de setembro, primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrições via internet. Então você às vezes pode fazer a sua inscrição agora e fazer o pagamento depois. Só que não pode dar mole com relação a esse prazo de pagamento. Aí está aqui também, após as 16 horas do dia 26 de setembro, não será mais possível acessar o formulário de requerimento de inscrição, como a gente tinha conversado aqui. Então, qualquer coisa, até faz a inscrição agora, ainda que você não consiga fazer o pagamento agora, faz o pagamento depois, mas a inscrição já faz logo, tá bem? Então, combinado, né? Já vai fazendo aí sua inscrição. Aí tá aqui, você pode pedir também, ó, no item 5, a sua isenção da taxa de inscrição. Aí tá aqui. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição preliminar, exceto para os candidatos amparados pela Lei 13.320 de 2009, inscritos na condição de pessoas com deficiência que tiverem renda mensal per capita familiar de até 1,5 salário mínimo nacional. A isenção mencionada no subitem 5.1 poderá ser solicitada no período até às 16 horas do dia 1º de setembro de 2025 e às 16 horas do dia 3 de setembro de 2025. Tudo horário de Brasília. Então, se você está na condição que você pode pedir a sua taxa de inscrição, né, sua isenção, aliás, da taxa de inscrição, vale a pena você fazer isso aqui também, tá? Então, vamos descendo aqui para ver o que mais eu marquei aqui de interessante. Aí tem aqui, né, se você precisa de atendimento especial, tem aqui no item 9 do atendimento especial aos candidatos. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá indicar no formulário de solicitação de inscrição os recursos especiais necessários e ainda enviar por meio de campo específico do link de inscrição até às 16 horas do dia 26 de setembro, né, no horário de Brasília, laudo médico, imagem do documento original, cópia autenticada e tudo mais que justifique o atendimento especial solicitado. Então, se você está nessas condições, dá uma olhada aqui depois no item 9 direitinho, tá? Agora, pessoal, outra coisa importante, a gente está passando aqui os principais tópicos, né, do edital, só que você precisa ler o edital completo depois, tá? O edital, ele é a lei do nosso concurso e a gente precisa ler ele inteirinho ali de cabo a rabo para a gente saber todas as regras, tá bom? Então é importante você fazer essa leitura depois. Então, vamos lá, aqui, das provas. Vamos lá, isso aqui é importante. A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de técnico do Poder Judiciário vai ser realizada no dia 30 de novembro de 2025. 30 de novembro. Eu estou gravando esse vídeo aqui 2/9, então a gente tem bastante tempo. A gente tem, ó, setembro, outubro, novembro, são 3 meses praticamente inteiros para a gente conseguir estudar. E dá para estudar bastante, pessoal. Dá para estudar bastante, especialmente se a gente fizer a estratégia correta, que a gente vai comentar daqui a pouco aqui mais para frente ainda nesse vídeo, tá? Mas dá tempo, ainda que você esteja começando do zero, é possível para você também, beleza? Se você já está estudando há bastante tempo, então para você nem se fala, tá? Dá tempo e a prova vai ser realizada no dia 30 e a prova vai ser das 13 às 17 horas no horário de Brasília. Aí tá aqui, eu até marquei aqui do lado, ó. Por que que é importante a gente saber esse horário? Para a gente conseguir também fazer os nossos simulados. Quando a gente vai fazer simulados de concurso, é legal a gente tentar emular o máximo possível o ambiente de prova. E uma coisa que eu recomendo para você, quando você for fazer seu simulado, você montar ele nesse horário igualzinho vai ser na prova. Então, se a prova é das 13 às 17, faz seu simulado das 13 às 17 também, porque o nosso rendimento ele muda também, né, conforme os horários ali do dia. Então, é legal você se certificar de que você vai treinar nas exatas condições que vão estar ali no dia da prova também. Eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição desse vídeo também um vídeo que a gente fala um pouquinho melhor sobre simulados de concurso público, para te ajudar aí também, tá? Mas é importante a gente saber isso aqui, tanto para a gente se programar, quanto para a gente fazer os nossos simulados, tá?
Aí os portões aqui da prova, eles vão ser fechados 30 minutos antes do início das provas. Só que a gente vai ver mais para frente que eles pedem ali para a gente chegar com 1 hora e meia de antecedência. Então, você tem que se programar para chegar. Eu gosto de fazer isso, tá? Então é um conselho que eu sempre dou aqui. Se você tem que chegar com 1 hora e meia de antecedência, eu me programaria para chegar 1 hora antes disso. Algo assim, que seria o seguinte, para eu chegar adiantado, ainda que aconteçam imprevistos. Então, eu saí de casa de carro, meu pneu furou, ainda assim eu vou conseguir chegar adiantado na prova. Foi sempre essa política que eu segui e é a que eu recomendo que vocês sigam também, tá? Então é só um conselho que eu dou aqui, mas que acho que vale a pena seguir, tá bom? Então fica ligado nisso. A prova, ela vai ser composta de 80 questões de múltipla escolha, numeradas sequencialmente, com 5 alternativas e apenas uma resposta correta. Então, é o ABCDE, né? O clássico também de múltipla escolha, tranquilo. Cada uma vai valer 1 ponto. Então, você não tem aqui uma matéria que vai ter peso 2 ou alguma coisa parecida com isso. Mas ainda assim, a gente vai ver aqui que na prática algumas matérias elas acabam valendo mais do que outras e a gente vai entender o porquê. Isso aqui, né, da quantidade, né, de questões também é importante, como eu disse, para os nossos simulados, porque a gente, quando for fazer simulado, a gente tem que colocar o máximo possível ali de similaridade, né, com o dia da prova. Aí com isso a gente vai aqui para a distribuição da prova que também, como eu disse, vai ser importante para os nossos simulados. Como que vai ser a divisão aqui de questões para a prova? A primeira é língua portuguesa com 28 questões, raciocínio lógico com 24 questões, e essa aqui é a que está revoltando a galera, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso já já também. Legislação vão ser 16 questões, noções de análise de dados e IA, né? Que na prática aqui é informática, né? 12 questões, totalizando 80, tá? Aí o que que eu falei agora há pouco aqui? Que ali a gente não tem uma matéria que tenha peso 2, mas na prática a gente vê aqui que português e raciocínio lógico tem um valor maior para essa prova do que as outras matérias. E, consequentemente, aqui, legislação também. E a gente ainda pode combinar, ó, com o item 13.2 da prova, que eu vou colocar aqui na página 18, só para você ter uma noção do porquê até que eu digo isso. Se der um empate, quais são os critérios de desempate? A gente tem vários critérios de desempate aqui que não estão sob nosso controle, como, por exemplo, às vezes a nossa idade, né? A gente não tem controle sobre isso. Só que se você empatar com alguém, o primeiro critério de desempate que está sob nosso controle é quem obtiver o maior número de pontos em língua portuguesa. Na sequência, quem obtiver o maior número de pontos em raciocínio lógico. E depois, legislação. Então, a gente tem aqui na sequência, acompanhando, né, o número ali de questões, português, raciocínio lógico e legislação. Então, apesar de tudo valer 1 ponto, na prática, quais são as duas matérias mais importantes para essa prova? Português e raciocínio lógico. Então, isso aqui você também já vai colocar na sua estratégia de estudo. Você já sabe que essas duas matérias aqui, elas valem mais pontos. Então, você tem que dar uma atenção maior para essas duas matérias, tá? Aí, na sequência, a gente tem legislação como a mais importante e noções de análise de dados IA como a matéria, entre aspas, aqui, né? Todas são importantes, mas, entre aspas, a matéria menos importante dessa prova. Isso tudo aqui vai realmente ter um impacto na nossa estratégia de estudo, onde a gente vai distribuir a nossa energia. Então, você já sabe quais são aqui os tópicos que são mais importantes para a gente, beleza? Seguindo aqui, a gente tem caneta esferográfica de tinta preta ou azul para a gente usar, tá? No dia da prova. Eu sempre fui o neurótico das canetas, então sempre levava, por exemplo, sei lá, as 3 canetas azuis, 3 canetas pretas, nesse tipo de cenário aqui. Há quem diga que o melhor é você usar caneta preta. Então eu levaria nesse contexto aí algumas canetas azuis, outras pretas, mas usaria caneta preta para marcar no cartão resposta. Mas é importante você se ligar isso aqui e que a caneta tem que ser de material transparente. Não leva aquelas canetas que são todas cobertas, não, que você não vai poder usar, tá? Então vamos lá. Agora, o mínimo aqui que a gente precisa acertar. Para português, você vai precisar acertar no mínimo 17 questões. Para raciocínio lógico, no mínimo 14 questões, 10 questões no mínimo de legislação, 7 questões ali de noções de análise de dados e IA. E também você precisa acertar no mínimo 48 questões do total da prova objetiva.
Aí aqui embaixo a gente tem depois ali, por exemplo, para o mínimo, né, para as pessoas que estão enquadradas ali como pessoa com deficiência, indígenas, negros, que acho que vale a pena a gente dar uma olhada também. Que tem aqui, ó, acertar no mínimo 13 questões de língua portuguesa, 11 de raciocínio lógico, 8 de legislação, 5 de análise de dados e IA e 38 questões do total da prova objetiva. Então, a gente tem aqui o mínimo, né, que a gente precisa fazer. Aí aqui, né, chega naquela parte do edital que eu já tinha falado, que a gente tem que chegar com 1 hora e 30 minutos, né, antes do horário fixado ali para o início da prova, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, também munido do documento de identidade original, então já separa o seu documento, do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. Então você já vai deixar tudo isso separadinho, com antecedência, para você levar no dia da prova. Descendo aqui, aí aproveito de novo para lembrar que você precisa ler esse edital inteiro. Aí a gente passa aqui pelo critério de desempate que a gente já conversou. Tem a parte de recursos, homologação, provimento do cargo que, repito, é interessante que você leia tudo aí depois direitinho, tá? Aí a gente tem aqui, né, no anexo 1, o cronograma, né, do concurso. Isso aqui pode tirar muitas dúvidas nossas. A gente tem aqui o período de inscrição, vai do 1 do 9 a 26 do 9, período de solicitação, né, de isenção de taxa, 1 do 9 a 3 do 9. Aí tem várias datas aqui importantes para a gente. Publicação do edital de convocação para as provas, porque depois tem sempre algum momento que a gente fica assim, poxa, como que vai ser? Onde a gente vai fazer? Então a gente já sabe aqui, ó, 20 do 11, 2025, aplicação da prova dia 30, aí depois a gente tem aqui, ó, publicação do gabarito preliminar 2 do 12, recursos 2 do 12 a 4 do 12. Então são datas que são legais de você voltar aqui, você baixar esse edital e dar uma olhada com calma depois, tá? Aí com isso a gente vai para as matérias desse concurso. Antes disso, né, tem aqui as atribuições. Se você quiser dar uma olhada depois, pode ser interessante você dar uma olhada nas atribuições aqui do cargo de técnico, para você ver o que que você vai fazer ali na prática e lembrar aqui dessa remuneração que sempre vale a pena, né, de R$ 4.843,63, mais benefícios, coisa que a gente sabe que muda a vida, né? Então, ó, vamos aqui para as matérias. Aí eu vou dar uma geral aqui com você nas matérias que a gente vai ver para a prova. Quais são as matérias que a gente vai ter para essa prova? Antes a gente dá uma comentada. Língua portuguesa, raciocínio lógico, legislação, e dentro de legislação a gente tem direito constitucional, direito administrativo, cadê? Tá aqui, direito administrativo, ética no serviço público, a gente tem a legislação específica aqui, ó, organização e funcionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Aí depois a gente também tem direitos humanos, acessibilidade e inclusão. Essa aqui é a parte de legislação. E noções de análise de dados e de inteligência artificial, que na prática é informática, tá? Então essas são as matérias de uma forma geral. Então, português foca bastante em interpretação de texto. A FGV ela gosta muito disso e quem já fez prova da FGV sabe o quanto que ela é chatinha com português. Então, português você precisa treinar bastante, tá? Quantas provas da FGV você já fez? Coloca aqui nos comentários para mim e me diz aí se você já conseguiu melhorar no português e o que que você fez para conseguir melhorar no português, né? Coloca aqui para mim. Raciocínio lógico, pessoal. Raciocínio lógico, muita gente está revoltada com a quantidade de questões que vai cair nessa prova. Eu não tiro, né, a sua razão, tá? É muita questão mesmo e não faz muito sentido. Só que eu tenho uma máxima, assim, com relação ao concurso. Foi uma coisa que eu aprendi com o passar dos anos, que é eu não me revoltar com matéria nenhuma, não me revoltar com o edital, eu simplesmente fazer. A gente fala assim, mas para que eu vou estudar raciocínio lógico? Não vai servir na prática? Pode ser que não sirva. Tinha um pensamento que para mim servia, que foi uma coisa que assim, virou uma chave para mim que foi, eu lembro que eu vi isso com arquivologia de um professor. Eu ficava assim me perguntando, arquivologia, para que que eu vou usar isso na prática? Não vai servir e tal. E eu ficava lutando contra aquela matéria que é bem chatinha. Aí eu lembro que conversando com o professor, ele falou assim, ó, sabe para que que essa matéria vai servir? Para você passar no seu concurso, para você ganhar a tua remuneração.
Aí eu parei e pensei, pô, é uma coisa simples, mas que naquele período eu não tinha pensado sobre isso. Então eu parei de pensar no que ia ser usado na prática e parei e comecei a pensar no qual que seria a aplicação imediata daquela matéria, que seria eu conseguir conquistar o meu objetivo. E aquilo fez eu tirar o bloqueio da matéria. E uma coisa que a gente sempre fala aqui é que concurso público é um caminho de longo prazo. Você tem sempre que pensar que você vai ficando melhor a cada concurso que você faz. Então a gente vai estudar para passar nesse concurso aqui, por óbvio. Só que se você não passar, a experiência desse concurso ela não vai ser em vão, ela já vai servir para o próximo concurso. E raciocínio lógico é uma matéria que cai em tudo que é concurso. Então, o que eu recomendaria você fazer em relação ao seu psicológico com raciocínio lógico? Tenta, no lugar de você ficar revoltada, revoltado do tamanho do número, né, de questões que vai ter para essa prova, que eu concordo com você que não é razoável, mas em vez de focar nisso, tenta focar no seguinte: já que tá aqui, já que tá dado, né, essa situação, já que ela tá acontecendo, tenta aproveitar essa oportunidade para você melhorar no raciocínio lógico, para você conseguir finalmente entender essa matéria, se ela for difícil para você. No próximo concurso, ela já não ser mais um desafio. No próximo concurso, podem colocar 50 questões dessa matéria aqui que você vai conseguir tirar de letra. Então, tenta encarar isso aqui como uma oportunidade para o futuro, tá? Assim, é o máximo que dá para a gente conseguir extrair e tirar um leite de pedra dessa situação que não é muito favorável em relação ao raciocínio lógico. Então, se você é alguém que vai mudar sua mentalidade para conseguir ficar bom, ficar boa aqui nessa matéria, já coloca aqui nos comentários o seguinte: vou tirar leite de pedra de RLM, vou tirar leite de pedra de raciocínio lógico. Faça o seu comentário nesse sentido aqui embaixo para eu saber que você vai tentar mudar sua mentalidade para tentar mandar bem aqui nessa matéria, que é uma das mais importantes aqui desse edital, junto com português. Eu considero português e raciocínio lógico as duas matérias mais importantes aqui desse edital, beleza? Então, é o que tem para hoje aqui. Agora, legislação. Direito Constitucional e Administrativo, a gente tem vídeo aqui no canal que pode te ajudar com isso, que eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Tem alguns vídeos que a gente também já tem aqui que podem te ajudar com o estudo de legislação específica. E informática é você treinar bastante e ter atenção a isso de inteligência artificial, porque a inteligência artificial está virando uma realidade também dentro dos tribunais, e meu feeling é que vai ter uma cobrança com relação a isso, justamente por estar começando a aparecer ferramentas para a gente usar isso dentro da prática do judiciário. Então, é algo que eu realmente estou apostando que vai aparecer aqui, tá? Então, pessoal, o resumo aqui, nesse pós-edital especificamente, é a gente estudar. Principalmente, a gente dedicar a maior parte do nosso tempo, principalmente para as matérias que vão render ali mais pontos para a nossa aprovação, que nesse caso aqui são língua portuguesa e raciocínio lógico. Aí na sequência a gente tem legislação e depois informática. E dentro dessas matérias a gente estudar especialmente os tópicos que são mais cobrados na FGV nesse tipo de prova. E como que a gente descobre esses tópicos? Fazendo questões de provas anteriores. Por isso que a gente sempre bate na tecla de: se você não fez questões, você não estudou. Da importância de fazer questões de provas anteriores, especialmente nesse pós-edital. Agora, se você já quer tudo isso organizadinho, saber já quais são os tópicos que a FGV mais gosta, saber o que você precisa priorizar nesse pós-edital, sem você precisar ficar pensando muito no assunto, eu e o Diego, a gente lançou o e-book 80/20 da aprovação de nível médio para esse concurso do TJ do Rio Grande do Sul. E o que seria esse e-book? Esse e-book ali a gente usa o princípio de Pareto aplicado a esse concurso. A gente coloca ali quais são os 20% dos tópicos que a FGV ela mais gosta de cobrar, que vão representar 80% da sua aprovação nesse concurso. Então, você já vai na certa, você já vai estudando ali os tópicos que vão te render mais pontos para essa prova, tudo sem você precisar ficar pensando muito. E a gente colocou dentro desse e-book, especialmente se você tem dificuldade de organização, a gente colocou dois cronogramas ali para você. O primeiro é o que a gente chamou de cronograma 80/20. O que seria isso? É um cronograma que você vai fechar em 18 dias, no mínimo, tá? Que a gente colocou ali 3 horas de estudo por dia para você fazer e conseguir fechar o cronograma 80/20, que é o cronograma
com o principal desse edital, com aquilo que você realmente precisa estudar em ordem de prioridade, do que é mais importante, dos tópicos aqui que a FGV mais gosta, até o menos importante. Então, em 18 dias, se você tiver só 3 horas por dia, você já vai conseguir fechar aqui o que é mais importante para você conseguir ser aprovado nesse concurso. E, além disso, a gente também colocou o cronograma completo, que é o cronograma ali certinho mesmo, com todos os tópicos do edital ali, seguidos de forma didática também, especialmente se você às vezes tem dificuldade, né, para começar estudando de algum tópico que você nunca viu, a gente colocou ali didático, tudo certinho, para você fechar esse edital em, no mínimo, 45 dias, estudando 3 horas por dia. Lógico, se você tiver mais tempo, você vai conseguir fechar esse edital mais rápido. A gente coloca ali todas as orientações. Então, com isso aqui, você já vai ter tudo mastigadinho. Se você quiser saber mais sobre esse cronograma, eu vou colocar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter mais informações do que se trata, do que tem ali dentro e do porquê ele ser tão bom assim. Com certeza vai te ajudar bastante para a sua aprovação, para você já saber de cara quais são os tópicos mais importantes aqui para essa prova, para você se organizar também sem você precisar ficar pensando muito, que a gente já colocou ali um calendário estratégico para você estudar tanto os tópicos que são mais importantes, quanto o restante, né, dos tópicos do edital. E a gente coloca ali também até uma classificação dos tópicos que você pode estudar depois de você já ter fechado ali os tópicos mais importantes também para complementar o seu estudo. Então tá tudo bem completinho. A gente também coloca dicas ali dessas matérias, né, para você conseguir estudar. Tá bem legal. Recomendo que você dê uma olhadinha depois. Combinado? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode acessar diretamente aulas.mentedeconcurseiro.com/TJRS. Bem, então esse era o recado que eu queria passar aqui para você hoje. E se esse vídeo te ajudou, lembra também de já deixar o seu like aqui nesse vídeo, deixar também o seu comentário, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para você continuar recebendo dicas para sua aprovação nesse concurso. E para você continuar afiando aí o machado, né, dos seus estudos, para você conseguir se dar bem e conseguir aprovação nesse concurso, eu vou deixar 2 vídeos aqui agora nas telas finais que vão te ajudar bastante. Um deles foi até o que eu falei no meio do vídeo, que vai te falar como que você deve fazer os seus estudos agora no pós-edital. E também vou deixar um outro vídeo aqui que vai te ajudar bastante no seu estudo, beleza? Então, já escolhe o que fizer mais sentido para você aqui agora e já assiste na sequência, tá bom? Então, abraços e até o próximo vídeo.